E olha, você que não acompanhou os outros dias, durante toda essa semana nós trouxemos à tona a necessidade de valorizarmos os idosos, de cuidarmos dos idosos, né, de compreendermos que eles precisam ser ouvidos, cuidados. Nós falávamos no dia de ontem sobre a solidão que muitos deles vivem, né, e que se faz necessário, como filhos e filhas do Pai Eterno, olharmos para os idosos com um olhar de compaixão, de amor, né, de valorização daquela idade que traz para nós valores. E hoje, de maneira especial, nós vamos então falar sobre cuidados paliativos. Eu não sei se você já ouviu esse conceito, cuidados paliativos, e é exatamente sobre esse tema, esse tipo de atendimento, que eu vou conversar agora com a Naame Cruz. Ela é fisioterapeuta, especialista em gerontologia e cuidados paliativos. Bom dia, Naame. Bom dia, Padre Jadailson. Bom dia a toda a equipe da Família de Amor, da TV Pai Eterno. E a você, telespectador, que está aqui com a gente hoje de manhã, para ter essa conversa muito especial. Que coisa boa, Naame. Primeira coisa que salta aos nossos olhos era que você pudesse explicar para nós o que de fato consiste os cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Qual o principal objetivo? Então, vamos lá. Se a gente pudesse definir cuidados paliativos, tá? De uma forma que todos entendam, ele é uma abordagem, uma forma de cuidar, que a gente vai voltar para a qualidade de vida, tanto dos pacientes, tá? Quanto de seus familiares, seus cuidadores, frente a um problema causado por uma doença, tá? Que vai colocar em risco sua vida. E aí, essa atuação, Padre Jadailson, ela está voltada para a prevenção e para o alívio, não só da dor física, tá? Mas para todo o alívio e sofrimento, o reconhecimento precoce e uma avaliação precisa e criteriosa da dor física, psicossocial, espiritual e de outros sintomas, como falta de ar, como a constipação em alguns pacientes, enfim, tantos outros sintomas que vêm junto com a doença grave que ameaça a vida de uma pessoa. Naame, tendo consciência de que nós precisamos sempre assumir uma postura de prevenção, porque muitas vezes nós não prevenimos, né? A gente só se cuida quando acaba adoecendo. Quais os principais benefícios de adotarmos com os nossos idosos esse cuidado paliativo antes de qualquer doença mais extrema? Então, vamos lá. O cuidado paliativo, ele se dá desde o momento inicial de uma doença que possa ser grave, uma doença crônica, que ela vai evoluir ao longo dos anos. Então, vamos dizer, um paciente que tem um câncer, que tem metástase, um câncer avançado, tá? Um câncer que já foi para outros órgãos. No que a gente vê isso acontecendo, o paciente já pode ir recebendo abordagens do cuidado paliativo. O paciente que tem uma doença pulmonar crônica, o paciente com insuficiência cardíaca crônica, o paciente que faz uma diálise, porque esse paciente, não é verdade, padre? Ele não tem cura, ele tem controle da doença. Não existe tratamento modificador, um tratamento curativo, por assim dizer. Mas existe um tratamento que vai aliviar e vai controlar a doença dele ao longo dos anos para que ele viva bem. E como eu mesmo disse na definição do que são os cuidados paliativos, ela é uma abordagem que foca sempre na qualidade de vida das pessoas. Então, o cuidado paliativo, ele anda junto com o tratamento curativo.
né? Ele prima, o tratamento curativo está ali no foco da doença, o cuidado paliativo está no bem-estar, de como a pessoa vai, a qualidade de vida que ela vai ter durante esse tratamento, não é isso? Ela é centrada na pessoa. Na pessoa. Então, o que me importa claro que saber da doença, saber do curso como essa doença se comporta é importante, mas me importa que seu João, que tem um câncer, ou seu João que tem uma doença pulmonar crônica, o que é que eu posso fazer para melhorar a vida dele, controlar os sintomas físicos, psicossociais, né? Tanto a parte emocional quanto a social, porque adoecer também nos deixa doente do bolso, né? E espiritual, né? Porque a dor também espiritual, ela tem que ser levada em consideração dentro do plano de cuidado que a gente traça para esse paciente. Então, cuidados paliativos e cuidados curativos, eles não são excludentes, eles são complementares. Eles vêm a dar o melhor conforto e controle de uma doença para que essa pessoa viva bem. Que bacana. Durante essa semana eu aprendi sobre a gerontologia, né, que são todos os profissionais que trabalham de forma multidisciplinar com os idosos, né, diferente dos geriatras. Nos cuidados paliativos, quais são os profissionais que estão envolvidos? Por exemplo, você é fisioterapeuta, né? Quais são os outros profissionais que atuam nessa equipe de cuidados paliativos? Então, vamos lá. O médico, o enfermeiro, o profissional de educação física também está inserido, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o dentista, o psicólogo, o assistente social, o terapeuta ocupacional. Então, são 11 áreas da saúde e eu vou acrescentar, mas o que a literatura mostra para a gente e nosso trabalho do dia a dia, a gente também pode e deve ter na equipe de cuidados paliativos um capelão. Porque quem melhor preparado para cuidar das dores espirituais de uma pessoa que sofre frente a uma doença que ameaça a sua vida. Que bacana, Naami. Eu acompanho o seu trabalho e percebo sempre que o cuidado paliativo está muito, muito próximo da família. Eu vejo você indo na casa das pessoas, né, fazer o seu atendimento, né? Como isso, você sendo cristã, você sendo um fisioterapeuta, como isso tem contribuído para a sua vida profissional? É uma coisa assim, não só profissional, né? Anda junto, porque eu costumo muito dizer isso, até para os meus alunos, que você não é uma pessoa com jaleco ou sem jaleco, né? Então, estar junto da família é entender os valores e o sagrado do outro. É entender que, para se cuidar bem de uma pessoa, se precisa andar no tripé. Profissionais, né, que atendem, profissionais capacitados, que levam essa forma de cuidar. O paciente, porque ele é o princípio e o fim de tudo nessa história. E seus familiares e cuidadores também, mesmo que sejam aqueles formais que recebem para isso. Porque também existe uma dedicação muito grande dessas pessoas. Então, estar junto, né, fazer junto o cuidado paliativo é inserir o paciente e a sua família, entendendo seus valores, entendendo do seu sagrado, certo? E fazendo valer a pena essa vida que é tão preciosa. Que coisa boa, Naami. E importante a gente destacar. Durante essa semana, nós temos trazido esse tema à tona, porque o nosso programa, ele tem esse objetivo de fortalecer vínculos como família. Não somente a família que evangeliza, a família de amor do Pai Eterno, mas a família que está em casa, que nos acompanha do outro lado da telinha e na maioria das vezes, né, nós sempre recebemos ligações aqui no nosso programa
E o nosso público é esse público, o idoso, que está em casa, nos acompanhando. E como é bom nós trazermos esses temas, porque não é fácil. Não é fácil assumirmos essa missão de cuidar do outro na velhice. Por isso que muitas vezes as pessoas abandonam os seus pais, abandonam os idosos, porque não é uma tarefa fácil. E você também, como professora, né, quais são os ensinamentos mais... o que é que você mais destaca na sua docência para os alunos, enfocando os cuidados paliativos, não somente como uma profissão, mas como um trabalho de humanização? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo com eles e sempre destaco é a comunicação. Né? Comunicação é tornar comum algo. E um bom profissional de saúde, de uma forma geral, e aí eu levo, né, sempre a bandeira, quem me conhece sabe que eu levo sempre a bandeira do cuidado com os idosos e os cuidados paliativos, e aí a forma como se comunicar, né? Tornar comum, ser claro, ser verdadeiro, mas a gente não precisa ser a ditadura da verdade. É respeitar o que é o sagrado no outro e também saber trabalhar em equipe, saber dividir essas estratégias do cuidado, como a gente pode se organizar, como a gente pode dividir tarefa, como eu respeito o outro. E isso vem também aliado a um trabalho meu, particular, de como eu sei o que eu estou fazendo, de como eu me preparo, não só profissionalmente, mas também pessoalmente para realizar um trabalho desse. Muitas vezes a gente se depara com situações muito próximas à morte. Infelizmente, o cuidado paliativo ainda tem um estigma grande de que é só para quem faz, só para quem recebe no fim de sua vida. E não é. A gente já viu aqui nessa conversa que o cuidado paliativo, ele se dá desde o momento do diagnóstico de uma doença que põe em risco a vida de uma pessoa. E que essa doença vai progredir, e que essa doença vai ter a sua história. Mas a história não pode ficar somente na doença. Porque é uma pessoa que tem a doença, não a doença que tem uma pessoa. Então, essa parte da humanização, essa parte do cuidado da comunicação, a parte do preparo profissional, de saber o que você está fazendo e conhecer o trabalho do outro profissional que está junto a você e saber trabalhar em equipe, isso é algo que não dá para abrir mão. E é importante, Naami, a conscientização disso. Você falando, né, desse aspecto, eu me lembrei da nossa missão como padre. Nós temos o sacramento da unção dos enfermos, que antes as pessoas chamavam a extrema unção, que era quando a pessoa estava para morrer, chama o padre para dar a bênção e a pessoa morria. O sacramento da unção não é para mandar a pessoa, né, morrer. Não, é um sacramento de cura, né? É um sacramento de cura. Nós concedemos o sacramento da unção para que a pessoa seja curada, seja fortalecida naquele momento de enfermidade, para que possa restabelecer a saúde. Mas muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Não compreendem. Então, a importância de falarmos desses temas aqui é de fato, você que está em casa, que nos acompanha, que tem um idoso que está aí com alguma enfermidade, que você procure, de fato, trazer o bem-estar para ele. Né? Trazer todos esses profissionais que trabalham para trazer o bem-estar para o seu paciente, para o seu parente que está passando por aquele momento de enfermidade, para que ele possa passar de forma mais tranquila, né? Trazendo qualidade de vida. E nós voltamos com a nossa entrevista nessa manhã, falando um pouco sobre cuidados paliativos. Eu falo com a Naami, ela é fisioterapeuta e está, de fato, mergulhada nesse universo e defende realmente a bandeira dos cuidados paliativos como uma forma de oferecer para aqueles que estão enfermos melhor qualidade de vida. Naami,
que conselhos você daria para os cuidadores, né? Quer profissionais pagos para isso, ou também as pessoas familiares que ali estão lidando com a enfermidade e com as limitações dos seus parentes ou enfermos? Conselho é uma coisa tão séria de dar, né? Mas se eu pudesse falar alguma coisa para você, primeiro, não fique com medo, você não está só. A equipe de saúde que lhe atende, ela tem a obrigação de acolher você. Então, isso não é um favor, isso é uma obrigação nossa. E aí você pode e deve exigir isso de uma equipe, né, de saúde. Não precisa ser só de cuidado paliativo. Divida o fardo, se eu posso dizer assim. Mas se você sente esse peso, veja se você consegue dividir isso com alguém. É importante que você se cuide. Nos cuidados paliativos, a gente também se preocupa muito com o cuidador. Então, quem cuida de quem cuida, né? É importante que você tenha um tempo para tomar um banho sossegado. É importante que você tenha um tempo para você, que você consiga fazer algumas coisas. E a gente fica, né, Padre Jadeilson, muitas vezes nessa missão de cuidar, achando que ninguém cuida melhor da mãe da gente ou do pai da gente. Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então, é importante que você também se cuide. É importante que você conheça o seu direito como cuidador, de estar amparado por uma equipe de saúde. E é importante que você entenda que cuidados paliativos nunca foi sobre morrer, mas como viver bem até que esse momento chegue. Porque eu gosto muito do livro de Eclesiastes, onde ele diz que para tudo tem um propósito debaixo do céu e da terra. Tempo de morrer, de nascer e tempo de morrer. Então a única certeza que a gente tem depois que nasce é que vai morrer. E entre esse intervalo de nascer e morrer, a gente tem uma coisa linda dada por Deus, né, que é a vida. E aí, como a gente vive? Exatamente. É uma grande tarefa de cuidar, né? E eu iniciava o programa falando sobre isso. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida primeiro de si, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, quem vai cuidar de nós? Né? E para que a gente possa dar o melhor que nós temos para o outro, a gente precisa estar bem. Estar bem fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Então, é uma tarefa difícil, né? Mas eu digo sempre, e eu acho que foi o doutor Rodrigo que falou aqui na entrevista, que é tijolinho por tijolinho. Todos os dias nós vamos fazer esse exercício, né? Cuidar de si, cuidar do outro, e a gente vai edificando essa convivência tão boa que vai gerando qualidade de vida. Você, acho que resumiu bem a sua fala quando disse, nunca foi sobre morrer, né? É sobre como melhor viver. E é isso que nós queremos, de fato, viver a nossa vida com intensidade, com qualidade de vida, né? Lembrando sempre de que a vida é dom de Deus. Nós somos administradores da vida, porque ela é dele, né? De Deus. Justamente. Que coisa... E aí a gente, se a gente pudesse ver, né, a gente é como uma empresa, que a gente é o dono dessa empresa, mas claro que Deus é o sócio maior, mas que a gente também precisa ter funcionários, né? Com a TV Pai Eterno, funcionários maravilhosos. Coisa boa. Tem um diretor muito bom. Coisa boa, mas o diretor não é nada sem uma equipe. E aí a gente não é nada sem o outro também. Né? Temos então, que pensar nisso. Para poder cuidar de quem vocês amam, para quem vocês se dedicam. Tá? E quando alguém chegar para você e dizer que o seu parente, ou até você mesmo, está é um paciente elegível de receber os cuidados paliativos, a gente não está falando que você vai morrer, porque ninguém tem esse poder de definir quanto tempo resta. Mas a gente está dizendo, você tem uma doença
que paciência dos homens, ela não tem cura, mas a gente pode chegar e lhe ajudar a viver bem até o momento onde não for mais possível. Amém, amém. Naami, muito obrigado pela sua contribuição hoje aqui no nosso programa Família de Amor. Eu acredito que a gente chega a essa sexta-feira muito abastecido de informações, de testemunhos, e quero agradecer pela sua contribuição conosco no nosso programa. Eu que agradeço o convite imensamente e estou à disposição na hora que vocês quiserem para falar não só disso, de outras coisas, tá? E estou muito honrada desse convite, muito agradecida a Deus. Muito obrigada, Padre Tadeu. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais.